Se a capoeira tivesse outro nome, esse nome poderia ser resistência. Para se ter uma ideia, até 1940, a capoeira era um crime previsto no Código Penal. Hoje, está presente em escolas e universidades e é praticada em mais de 200 países. A capoeira é uma expressão cultural de origem afro-brasileira que mistura luta, dança, cultura popular e música. Apesar de ser genuinamente brasileira, essa arte foi construída sob a base de elementos da cultura africana. O Código Penal de 1890 proibiu a luta em todo o território nacional. E mesmo passando por grandes perseguições, a capoeira resistiu, se fortaleceu e hoje é considerada patrimônio imaterial da cultura brasileira. Apesar de alguns resquícios de preconceito, os novos caminhos que a capoeira tem traçado estão construindo novas formas de desenvolvimento dessa arte e luta brasileira. Desde a década de 80 do século passado, tem havido uma intensificação das pesquisas no campo da história, do surgimento e do desenvolvimento da capoeira no Brasil. Diversos setores acadêmicos, as áreas de história, de sociologia, antropologia, sem falar da área de educação e a própria educação física, têm se dedicado à capoeira nessa perspectiva acadêmica e os achados têm sido muitíssimo interessantes. No campo da pesquisa histórica, tem se avançado demais. E atualmente os pesquisadores estão de acordo em relação ao fato de que a capoeira surge no Brasil em algum momento, em contexto urbano, na virada dos séculos XVIII para o século XIX, em contexto de Brasil escravo, né, escravocrata, e a capoeira aparece como manifestação de escravos, escravos libertos e da chamada plebe livre naquele momento, que de alguma forma, nos ambientes urbanos, convivia com essa comunidade. A capoeira aparece inicialmente nos registros policiais e aparece também nos registros de cenas urbanas em que ela tem a característica de folguedo, de momento de lazer daqueles escravos, sobretudo que de alguma forma transitavam pela cidade. A figura do escravo urbano é bastante caracterizada, principalmente em cidades como Rio de Janeiro e Salvador, por um tipo social bastante específico, que é o escravo de ganho, que é aquele escravo que, embora nessa condição, tinha lá uma certa liberdade de trânsito e ali podia fazer pequenos negócios, podia fazer determinados ofícios que lhe garantisse uma renda e com essa renda ele pagava ao seu senhor essa relativa liberdade e podia mesmo chegar a comprar a sua alforria. Imagina-se que a capoeira tenha surgido e também outras formas de manifestação da linguagem corporal tenha surgido a partir de uma circunstância em que as possibilidades de comunicação verbal eram limitadas por essa gestão na composição dos grupos de trabalho, dos grupos de escravos. O início da República foi um período negro em relação à formação de uma matriz plural de cultura brasileira. Aos poucos a sociedade brasileira foi acordando para isso e reconhecendo a importância do elemento negro e desses outros componentes na formação da nossa cultura e da nossa sociedade. Enfim, a capoeira representava, em boa medida, a figura do malandro, daquele que repudiava a ética do trabalho, daquele que transitava pelas ruas sem emprego, sem vínculo, e que rejeitava as obrigações que o sistema pretendia impor. Dessa forma, passou-se a dirigir especificamente a ação repressiva contra o capoeira. E aí é importante lembrar o seguinte, o que causa até alguma dificuldade para os nossos pesquisadores lá de fonte primária, o historiador que vai lá mexer com os arquivos e tudo mais. O capoeira, ele é mencionado nesse período, já ao longo de todo o século XIX e nessa virada do século XIX para o século XX, ele é mencionado como aquele que de alguma forma
contesta a ordem, se organiza em grupos, que na época eram chamados de maltas, e que estavam associados a desordens e, frequentemente, a violência. No início do século XX são construídas, então, as bases de duas grandes escolas que vão povoar o mundo da capoeiragem. Essas duas escolas são conhecidas como capoeira Angola e capoeira regional. Elas apresentam leituras diferentes em relação à história, em relação à memória, em relação também ao que se pretende em relação a uma modalidade que vai se disseminar pela sociedade brasileira. Naquele momento, enquanto ali início do século XX, a partir da década de 20, sobretudo na década de 30, enquanto Mestre Bimba apresentava uma releitura da capoeira, propondo um formato mais combativo, mais adequado aos padrões sociais e culturais das classes médias urbanas, Mestre Pastinha vem em seguida, um outro baiano, absolutamente fundamental na história da capoeira que se constrói ao longo do século XX, busca retomar as tradições e a africanidade da capoeira. Essa identificação que Mestre Pastinha procura fazer da capoeira com a ritualística africana, com a religiosidade e com os seus fundamentos culturais de origem africana, dão o tom de uma modalidade que vai se espalhar pelo Brasil e que depois ganha o mundo com um fortíssimo conteúdo cultural. Ao passo que Mestre Bimba desenvolve uma forma de se praticar a capoeira com características mais próximas de um cenário esportivo. Então são duas leituras diferentes de uma manifestação de origem negra que vai rompendo limites e vai ganhando a sociedade brasileira. Nas escolas onde eu ministrei aulas, eu encontrei algumas pessoas que não tinham conhecimento sobre a capoeira e com certeza tinha esse pré-conceito formado sobre a capoeira. Na minha opinião, existe uma má informação sobre o que é a capoeira, na verdade. O universo da capoeira não tem fim, é sempre mais, a gente espera sempre mais. Algumas resistências a gente encontra por causa da ignorância mesmo, né? Eu acho que eu já escutei muitos alunos comentando comigo, alunos que faziam capoeira, comentando com outros colegas, ou até pais não aprovam capoeira ou não fazem capoeira por achar que é macumba, por achar que é uma religião, tem alguma coisa a ver com misticismo, espiritismo, essas coisas, né? Eu acho que todo preconceito ele parte de um pouco de ignorância. Ignorância. Não é ruim ser ignorante, não é querer se manter na ignorância, né? Por isso eu sempre falo, venha conhecer a capoeira, ver que a capoeira ela não é só um esporte, alguns falam que é dança, também se você considerar a capoeira dança, ela também não é só uma dança, não é só música, a capoeira é um estilo de vida, não é à toa que a gente está tendo uma internacionalização da capoeira que é difícil de você ver em qualquer outro fenômeno cultural. A capoeira ela tem vários paradigmas, né, que até hoje eu acredito que eles permanecem sim, né? Eu acho que não tem como a gente ignorar isso, certo? Tem toda uma história, as pessoas elas assimilam muito a malandragem, algumas pessoas que ainda não têm, né, na verdade, uma visão completa, né, dessa arte que hoje em dia ela forma pessoas, né, para uma sociedade, ela tem muito a acrescentar, sim, eu acredito, né? Bom, mas na Califórnia eu não vi tanto como aqui no Brasil, hoje a gente já não vê tanto quanto antigamente, né? Mas na Califórnia realmente eu acredito assim que eles têm uma visão mesmo de uma arte valorizada brasileira, e eu acredito que as pessoas gostam muito dessa arte lá. Há muito tempo
existia um preconceito muito grande. Hoje, ela está presente em todas as camadas da nossa sociedade. Praticada por brancos, negros. Se você for na floresta amazônica, tem índios praticando capoeira. O preconceito ele é muito tênue, né? Porque quando dizem assim, né, que quando o negro fala da sua existência, das suas raízes, como forma de preconceito, é mais no sentido de proteção ali, né? Não de revide ou de revolta, mas uma proteção para que a gente tenha um entendimento e não faça se perder. Mas eu acho que o preconceito não do brasileiro ou do estrangeiro, ele é mais da pessoa, né? Ele existe, mas eu acredito que ele vem da pessoa, né? Não por ser russo, ou por ser brasileiro, ou por ser estrangeiro, né? O mundo se globalizou, né? E as pessoas, eu acho que também tem que avançar no sentido dessa aceitação, né? do diferente, né? É assim que a capoeira nos ensina e é assim que eu procuro seguir, né? Em relação ao preconceito, não dá para dizer que não tem, que não existe o preconceito. Existe sim, inclusive eu já sofri preconceito, mas eu aprendi a encarar isso com a maior tranquilidade, né? E, na maioria das vezes quem faz o preconceito somos nós mesmos, né? Eu aprendi a tirar isso de letra